me ouvir, Senhor. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Ei. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém? Quanto espera o melhor de Deus na sua vida aqui nessa noite? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo 39, no Salmo 40. Amém? Quantos acharam, diz amém? Quem não encontrou, diz misericórdia. Amém? Pediram misericórdia aí, vamos dar mais um tempinho para o irmão encontrar. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esta noite Deus vai falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus, aquilo que você veio buscar do Senhor aqui nessa noite, você não vai sair daqui da mesma maneira, você vai ser transformado aqui nessa noite. Amém? No Salmo 40, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Essa passagem nos diz, o salmista diz que ele esperou com paciência no Senhor, o Senhor inclinou para ele. Deus tem ministrado no meu coração que nesses dias tem muitas pessoas que vão dizer assim: mas eu estou cansado de esperar em Deus. Eu tenho esperado no Senhor há tanto tempo, e o Senhor não tem respondido. Até quando o Senhor vai inclinar para mim e vai me tirar desse charco de lodo? Quantas pessoas têm se encontrado na sua vida e não têm tido essas respostas de Deus? E a sua oração tem sido: até quando, Senhor? Até quando eu vou esperar no Senhor? Até quando o Senhor vai inclinar para mim? Eu estou esperando para o Senhor, mas o Senhor não tem inclinado para mim. O Senhor não tem inclinado pelo meu clamor. A promessa do Senhor não se cumpre na minha vida. Quantas pessoas já se sentiram dessa maneira? Será que sou eu? Eu já me questionei muitas vezes em esperar no Senhor algumas áreas da minha vida, e a resposta não vinha. O milagre não acontecia na minha vida. E eu comecei a questionar em meu coração: por que isso acontece comigo? Por isso acontece com outras pessoas? Porque tantas pessoas têm esperado há tanto tempo pela promessa de Deus, e a promessa de Deus não tem cumprido, a promessa de Deus não tem acontecido. E eu tenho aprendido nesses dias que o tempo do deserto, o tempo da sequidão na minha vida, quem determina não é Deus, sou eu que determino. Eu sair ou eu permanecer. Isso acontece na minha vida quando eu abro verdadeiramente o meu coração e eu deixo o Espírito Santo fazer a obra. Eu deixo o Senhor fazer a obra no meu coração e fazer as maravilhas dele na minha vida. Eu lendo um texto de Marcos no capítulo 5, ministrei sobre isso na última quinta-feira, e falando sobre o ambiente que nós estamos colocados. O ambiente que nós estamos colocados, se for um ambiente de fé, os milagres de Deus vão acontecer. Mas se for um ambiente de incredulidade, os milagres não vão acontecer. Só que muitas vezes nós queremos receber os milagres de Deus, queremos ter a nossa fé elevada, mas muitas vezes nós estamos num ambiente de incredulidade. Satanás tem trabalhado no coração dos servos de Deus, gerando dúvida, gerando insegurança, gerando medo. Tudo isso é o oposto da fé, porque a fé, na realidade, a fé é a certeza que nós temos no coração. Só que muitas vezes nós dissemos que temos fé, mas a nossa fé é uma fé insegura, que por mais que ela demore um pouquinho, nós não conseguimos, deixamos de acreditar, nós deixamos de perseverar, nós deixamos de acreditar na promessa de Deus na nossa vida. E nós muitas vezes desanimamos com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Nesse texto de Marcos 5, a partir do versículo 35, conta a história da vida de Jairo. Que Jairo, ele vai até o Senhor, ele vai buscar um milagre de Deus para a filha dele que estava na casa dele. Mas quando ele chega naquele lugar, ele buscou o mestre, mas no caminho uma mulher toca no Senhor Jesus, ela é curada do fluxo de sangue. Quando ele ainda está na casa dessa mulher, chegam umas pessoas cheias de incredulidade, cheias de dúvida, e diz assim: por que incomodas o mestre? A sua filha já é morta, não adianta mais incomodar. Jesus vira para aquele homem e fala assim: crê somente, mandou ele crer somente naquilo, porque as pessoas estavam tentando roubar o sonho, roubar o projeto, roubar a sua fé. Mas ele chega na casa desse homem. Quando Jesus chega, aquele povo estava lá lamentando, estava pranteando na casa daquele homem, e eles não acreditavam que o milagre de Deus poderia acontecer. Aí você incomoda o mestre, a menina já é morta. Jesus falou assim: a menina não morre, ela apenas dorme. As pessoas riam dele. O que Jesus fez para que o milagre de Deus acontecesse? Arrancou todas aquelas pessoas que não acreditavam no milagre, todos aqueles incrédulos. Jesus retirou daquele lugar e pediu para eles dar licença.
e colocou apenas alguns discípulos dele naquele lugar, para que o milagre de Deus pudesse acontecer. De repente você está aqui nessa noite e você tem falado isso no seu coração: eu tenho esperado com paciência no Senhor, eu tenho confiado no Senhor, até hoje Ele não inclinou para mim. Mas sabe por quê, meu amado? Tem gerado dúvida dentro do seu coração. De repente nessa noite, a sua noite vai ser diferente aqui nesse lugar. Se tem alguma dúvida, se tem alguma incredulidade no seu coração, o seu milagre não vai acontecer na sua vida. Nessa noite o Senhor quer levar a sua fé, porque a fé é a certeza. Se Jesus pergunta para você aqui nessa noite: o que você quer que eu te faça aqui nessa noite? Será que você tem resposta imediata para dar para o Senhor? Será que você tem essa resposta para dar para o Senhor aqui nessa noite? O que você espera de Deus aqui nessa noite? Eu pergunto para você: o que você espera do Senhor aqui nessa noite, nesse culto? O que você espera que o Senhor faça na sua semana? O que você quer que o Senhor faça na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua família? Será que você tem essa resposta para Deus aqui nessa noite? Você pode afirmar isso para o Senhor? Mas que isso nesse início de culto possa fazer você meditar, que eu não tenho dúvida da presença de Deus aqui nesse lugar, que eu já posso sentir nesse lugar a presença de Deus. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai ministrar algo diferente no seu coração, através desse louvor, através dessa palavra, através de tudo aquilo que Deus vai ministrar aqui nessa noite, é para mudar a sua vida. Então eu queria convidar você nessa noite a esquecer a pessoa que está do seu lado, a esquecer o seu irmão mais querido, o convidado que você trouxe aqui por essa noite. Estou vendo que você está rodeado de pessoas bonitas, mas esqueça essa pessoa um pouquinho. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, se colocasse de pé, você que pode. Se coloque de pé nesse momento. E o Senhor pergunta para você aqui nessa noite: o que você quer que eu faça na sua vida? O que quer que eu faça para você aqui nessa noite, nesse culto? O encontro com seus amigos já foram encontrados, você já matou algumas saudades, mas que nesse momento você pudesse, até você que pode, eu queria convidar você a desligar o seu telefone. Porque às vezes, meu amado, quando você está nesse culto e você ainda está preocupado com o seu compromisso das 9, você vai ficar inseguro se vai terminar às 8, se vai terminar às 9. Meu amado, esse momento que Deus separou para você aqui nesse lugar. Você que pode desligar o seu telefone, desliga ele. O seu compromisso ele pode demorar um pouquinho, porque essa é a noite que o Senhor escolheu para marcar a sua vida aqui nesse lugar. Que você abrisse o seu coração, abrisse o seu entendimento, porque Deus vai ministrar algo tremendo no seu coração aqui nessa noite. E para a sua vida ser mudada, para a sua vida ser transformada, depende exclusivamente de você. Depende exclusivamente de você abrir o seu coração e dar liberdade para o Espírito Santo aqui nessa noite. Então, com os seus olhos fechados, nós vamos orar nessa noite e glorificar a presença do Senhor que já está aqui. Pai querido, nós louvamos e nós glorificamos ao Senhor. Pai querido, eu já não preciso convidar o Senhor para estar aqui, porque a sua presença já é real aqui, Pai querido. Eu simplesmente agradeço ao Senhor, porque o Senhor já está nesse lugar. Por isso, Pai querido, nessa noite nós colocamos a tua igreja diante do teu altar, colocamos as nossas vidas, colocamos o nosso coração, e te pedimos nessa noite que o derramado do Senhor possa acontecer aqui nesse lugar. Pai querido, a tua palavra nos diz que no final dos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. E eu sei que nessa noite, Pai querido, será derramado sobre as nossas vidas. Nessa noite o Senhor escolheu o centro da cidade de Lavras para derramar a tua unção, para derramar, para marcar uma nova história, para marcar um novo tempo. Por isso nessa noite, que o Senhor possa quebrantar os corações, que o Senhor possa nos fazer a entrar no novo nível da tua presença, Pai querido. Porque nessa noite nós não abrimos mão de sair desse lugar sem ser tocado pelo Senhor. Por isso nessa noite o Senhor tem liberdade aqui, Pai querido, para tocar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas segundo a tua vontade. Pessoas aqui nessa noite que há muito tempo têm esperado no Senhor, para que nessa noite o Senhor possa responder esse clamor, que o Senhor possa arrancar verdadeiramente um charco de lodo e colocar verdadeiramente ele sobre a rocha, Pai querido. Por isso nessa noite derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre as nossas vidas aqui esse tempo novo do Senhor, que vai marcar a nossa história aqui nesse lugar, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus. Você que pode, meu querido, eu queria convidar você a abraçar a pessoa que está do seu lado. Abraça esse irmão que está do seu lado. Declara, profetiza sobre a vida dele nessa noite. Profetiza sobre a vida dele nessa noite, que ele não vai sair daqui da mesma maneira. Profetiza que o Senhor tem algo novo sobre a vida dele, que vai tocar a vida dele, que vai mudar a vida dele aqui nesse lugar. Por isso declara e profetiza sobre a vida do seu irmão nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Profetiza, meu amado. Levante a sua voz, você que pode. Levante a sua voz, você que pode. E profetiza e declara sobre a vida do seu irmão aqui nesse lugar. Profetiza que a vida dele será transformada, a vida dele será marcada aqui nessa noite, em o nome do Senhor Jesus.
seu povo. Estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Você que pode, erga suas mãos aos céus, chama por Ele. Vem neste lugar e enche este lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, ó Senhor. Bata palmas. Grande igreja. Estás assentado sobre os querubins, entronizado, estás entronizado em meio aos serafins. Por anjos, vem neste lugar, Senhor. Quero ver sua voz. Estás. Tu que estás. Aclamado por tua igreja, tu estás chama por Ele, vem neste lugar, vem neste lugar e enche este lugar. Igreja, cante, vem neste lugar. Enche a minha vida. Aplausos ao Senhor. Esse é o melhor, irmão? Dá um aplauso forte aí. Glória a Deus. No secreto ali estás, em intimidade, em intimidade. E quando a multidão te adora, em intimidade, em intimidade, no secreto ali está, em intimidade, em intimidade. E quando a multidão te adora,
sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus. Olha para cá um instante. Deus manifesta na sua vida, no secreto, lá na intimidade, na sua casa, na rua, no seu carro, quando você está sozinho. Deus também se manifesta através da coletividade. Salmo 133 diz: ali Deus ordena, ali Deus declara a sua bênção e vida. Mas o fato de você estar no meio da coletividade não significa que faltou intimidade. Você pode ter intimidade com Jesus neste lugar, nesta hora, em nome de Jesus. Jesus quer te levar nesta noite para um local, para um lugar na presença dele de intimidade e falar algo que você precisa, algo que você veio buscar, específico para você, para a sua vida. Muito embora estejamos aqui como igreja, mas Deus está aqui nessa noite se importando exclusivamente com a sua causa e com a sua vida, em nome de Jesus. Repete a sua oração comigo e fala: Senhor Deus, eu sei que o Senhor é Deus da multidão, de todos os povos, tribos, raças, mas o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus limites, o Senhor sabe dos meus problemas, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Por isso, nesta noite, fala comigo, toca a minha vida. Queremos te coroar como Rei, como Senhor de nossas vidas, em nome de Jesus. Cante no secreto. No secreto ali estás, intimidade, intimidade. E quando a multidão te adora, intimidade, intimidade. A igreja cante. No secreto ali estás, intimidade, intimidade. E quando a multidão te adora, intimidade. E naquele grande dia, e quando não houver mais dia, haverá um grande encontro. E o tempo já não volta mais. Eternamente você vai estar naquele dia. Oh, e cantarão, te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor. Nós temos um Rei sobre todo nome, Jesus. Te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor, te coroamos. Reconheça Ele como Rei da sua vida hoje. Te coroamos, Rei, te coroamos, Senhor, te coroamos sobre todo nome, Jesus.
aplauso ao nosso Rei. Sua voz com força, cante. Abra. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Exaltado e bem alto, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Bate palmas. Cante, igreja, abra os olhos. Abra o som. Olhos, abra os olhos. Faça disso a sua oração hoje. Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Cante santo. Essa é a nossa oração. Cante, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Não precisa ter medo de falar isso. Santo, santo, santo. Fala pro Senhor, eu quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Santo, em minha vida, em minha história. Quero te
sentir. Sensibilidade, Jesus. Teu grande amor por mim. Abre o meu caminho, Senhor. Abre o meu caminho para que eu possa andar. Ilumina-me com a tua luz e eu andarei. Atrai-me, Senhor, atrai-me junto a ti, e eu irei para os teus braços. Eu irei correndo, Senhor, nos braços de amor. Eu irei para os teus braços. Para você que entrou aqui nessa noite, Ele se interessa por você, sim. Ele se interessa pelo seu futuro, sim. Ele se interessa pela sua vida, sim, hoje. Feche os seus olhos e peça para o Senhor te levar para os caminhos dele hoje, em nome de Jesus. Meus caminhos sejam os seus caminhos. A palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite é que ainda não chegou o fim para você. Ainda existem propósitos para ser cumpridos na sua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça hoje, homem, mulher de Deus. Levanta a sua cabeça, ainda há sonhos a se realizar. Oh Senhor, abre o meu caminho, Senhor. Ilumina o meu caminho, Senhor. Já se esqueceu. Tudo ao meu redor me leva a crer que é o fim. E sem forças eu estou. Mas eu lembro que existe um Deus, olha isso, que me ensina a crer mesmo sem ver. Seguirei com minha fé para um novo tempo
sua vida hoje. Diga à pessoa que está ao seu lado, ainda não é o fim, meu irmão. Deus tem muito na sua vida, em nome de Jesus. Posso achar que não vou conseguir, que o Deus de mim já se esqueceu. Tudo ao meu redor me leva a crer que é um fim, e sem forças eu estou. Mas eu lembro que existe um Deus que me ensina a crer mesmo sem ver. Levantarei e seguirei minha fé para o novo. É possível, é possível recomeçar. Em meio à dor, a esperança se renova. Receba nessa noite o novo de Deus sobre a sua vida. Vou confiar nas promessas e viver o que Deus tem pra mim. Pois eu sei que tu me ouvis, chega até a ti a minha oração. É possível, é possível recomeçar. Em meio à dor, a esperança se renovará. É possível reconstruir. O Senhor te diz isso hoje. Vou confiar nas promessas e viver o que Deus é possível. Nesse momento, daqui a pouco nós vamos estar sentando, mas fecha os seus olhos. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala no seu coração, fala aí você: Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio que na tua palavra há esperança para a minha vida. Eu confio em Ti. Eu me entrego a Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu Senhor, eu te louvarei.
estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois ali maior não há. Se me render e te adorar. Cante forte comigo, homens. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo. Toda a igreja cante, você que pode, erga suas mãos aos céus, ao Senhor. Cante isso a Ele, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. E não importam, oh, não importam as somente a ti, somente a ti, Jesus. Se eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as somente a ti, Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar aí. Ô povo mentiroso. Participa desse congresso aí que Deus vai te abençoar, vai multiplicar o que você tem. Amém? Vaguinho, senta aqui na frente, Vaguinho. Você está em pé aí para quê? Aí, todo mundo olhou para você agora. Ó. O Rodrigo está ali atrás ali também. Ó. Um tempo atrás eu coloquei até a foto dele aqui. Estamos vindo para uma casa de recuperação. No outro domingo eu já estava aqui na praça de novo. Mas essa semana nós vamos firme de novo, né, Rodrigo? Para a casa de recuperação, para ver se Deus, com certeza Deus vai fazer uma obra tremenda na vida dele. Nós temos o Davi para apresentar. Quero chamar aqui à frente. Davi, isso. E Carol. Quero chamar os pais que possam vir aqui à frente também. Nós queremos apresentar essa criança diante de Deus nesta hora. E sabemos que o futuro dela é determinante por causa desta oração. O futuro dessa criança, esta oração que nós vamos fazer, terá muito efeito no que diz respeito ao futuro dessa criança. Amém? Nós vamos consagrar essa criança ao Senhor. E uma vez consagrada ao Senhor, ela vai passar a ser dele. Amém? Para todo sempre, todos os caminhos, todos os projetos, todos os planos da vida do Davi, vai ter Deus no meio, vai ter Deus incluído. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Senhor Deus, eu quero colocar a vida do Luiz, da Carol diante do Senhor.
Miller e da Carol diante do Senhor. Em especial, nesta hora, Deus, eu quero consagrar o Davi diante do Senhor, ó Pai. O Davi será o homem de Deus nessa geração, Deus. Davi será usado pelo Senhor nesta geração, Senhor. A Tua palavra diz que não nascemos por vontade do homem, nem por vontade da carne, mas nós nascemos pela vontade de Deus. Por isso cremos que Davi é projeto de Deus para essa terra. Ele crescerá com saúde. O Senhor o guardará em todos os caminhos, em nome de Jesus. O Senhor vai livrar o Davi de acidentes. A mão do Senhor estará sobre ele. E nesta hora, nós consagramos o Davi e declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dele, em nome de Jesus. Mantenha suas mãos erguidas para cá, repete uma oração. Fala: Senhor Deus, igreja, nós abençoamos esta família, a vida do Miller, da Carol e do Davi. Consagramos o Davi ao Senhor. O futuro dele, todos os dias, serão marcados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso à família, ao Davi. Deus abençoe. Vocês podem sentar. Não vou tomar muito do seu tempo. 20 minutos, vou tentar. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas. Para te ajudar, Jonas fica perto de Miqueias. Ajudou aí, irmãos? Fica entre Miqueias e Obadias. Livro de Jonas. Glória a Deus. Achou aí, Pacheco? Achou? Certinho. Todo mundo achou? Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. De diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, suas coisas, que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a sua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu,
Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tudo isso? Pois subiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Para cá um pouquinho. É uma história bíblica preferida dos ateus, preferida dos céticos, porque eles usam disso para poder criticar a nossa fé, a fé cristã. Então quer dizer que vocês acreditam que uma pessoa foi parar na barriga de um peixe, a continuação da história, e lá dentro da barriga desse peixe ela conseguiu fazer uma oração e o peixe vomitou essa pessoa numa praia, numa cidade? Então você acredita nisso? Na Bíblia existem várias histórias que a sua mente, que te leva a questionar mesmo. Um exemplo da Arca de Noé. Deus chega para Noé e fala: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra e eu vou salvar toda a humanidade dentro dessa arca. Então todos os animais foram colocados ali. Imagina, elefante, leão, cachorro. Você não teria o seu cachorrinho se não fosse a Arca de Noé, né? Gato, papagaio. Parece estranho, mas como que arca que é essa? Leva a questionamentos, né? Mas esses dias eu estava na minha casa e eu gosto muito de olhar para o céu. Eu estava olhando para a lua. Gosto um pouquinho de viajar, então eu estava viajando bastante. Eu falei assim: gente, pensa comigo. O homem, quando foi à lua, foi um sucesso, né? Foi uma divulgação mundial. Meu Deus, que coisa tremenda que o homem conseguiu fazer, né? Deus não foi até a lua, né? Deus fez a lua. Eu comecei a olhar e falei: meu Deus, o Senhor fez a lua. Viajando, né? Comecei a olhar mais, o céu estava limpo, comecei a olhar mais para o universo, né? E tem professores, até uma última palestra que nós vimos do professor Adalto, ele estava falando da possibilidade do tamanho do universo, a dimensão, a medida do universo. E as medidas em anos-luz é uma medida, é uma distância que nossa mente não consegue alcançar. Eu parei para pensar, Deus, Ele não viajou o universo inteiro, Ele fez o universo. Ele não viajou o universo inteiro, Ele não passou por todas as galáxias e estrelas, Ele criou tudo isso. Para Ele manter um ser humano dentro da barriga de um peixe, eu acredito que é bem mais fácil do que criar o universo. Que salvar a humanidade dentro de uma arca, eu acredito que é razoável. O nosso Deus é todo poderoso e Ele pode fazer o extraordinário, o fora do comum.
E isso pode acontecer na sua vida também. Nós estamos acostumados com o ordinário, com o comum. Deus pode fazer fora do comum, o extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. E essa história eu quero falar rapidamente sobre 3 perspectivas. Eu já ouvi várias mensagens sobre Jonas e o povo batendo muito em Jonas, falando que cara desobediente, crente que desobedece, vai para a barriga do peixe, tem música até que fala disso. Mas eu quero analisar por 3 pontos. Primeiro, sobre a ótica de Deus. Porque Deus também é um personagem aqui nessa história. E sobre a ótica de Deus, nós paramos e começamos a pensar: que Deus é esse? Que Deus severo que é esse? Poxa, se o cara não queria pregar o evangelho em Nínive, que deixasse. Chamasse o outro, coitado. Agora Deus cismou que era o cara, não, vai ter que ser você. Meu Deus, que situação que é essa? Isso faz com que você comece a ter até um certo medo de Deus. Irmão, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um plano, se você não for, você está perdido. Tem a música, né, que fala que o crente tem que passar na olaria de Deus. Quem já ouviu a olaria de Deus? Desce um vaso velho e quebrado e sobe um vaso novo. Então, sobre essa perspectiva, você começa a ter medo de Deus. Você começa a falar: que Deus severo que é este. Eu quero dizer para você que tudo que Deus fez aqui na vida de Jonas, Ele fez e Ele permitiu que acontecesse. Ele permitiu porque Ele ama Jonas. Essa atitude de Deus, ela nada mais é do que uma declaração de amor de Deus para Jonas. Então, irmãos, eu vou dizer algo para vocês aqui hoje. A tempestade vem sobre a sua vida. E talvez essa tempestade da sua vida é uma declaração de amor de Deus para a sua vida. A palavra diz que Deus corrige quem ama. Deus corrige somente aqueles que Ele ama. O pai que corrige o filho é porque ama. O líder que corrige o discípulo faz porque ama, porque não quer ver o erro continuar, porque não quer ver o errado ter sequência. Aí vem a correção. Deus corrige quem ama. Então, sobre a perspectiva de Deus, Deus amava Jonas. E Deus não queria ver ele viver uma vida fora dos planos e dos projetos dele. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. E para você, para não te perder, Ele é capaz de fazer algumas coisas que talvez você não vai gostar, mas vai ser bom para você. Foi o que aconteceu. Deus simplesmente permitiu. Outra pessoa poderia ter ido no lugar de Jonas. Olha, gente, o Jonas não deu conta. Talvez uma reunião lá no céu. Olha, o projeto é levar o evangelho a Nínive, mas Jonas realmente ele não deu conta. Vamos levantar outro? Isso a gente faz muito na igreja. A gente desafia um líder, desafia uma pessoa: olha, você vai assumir. A pessoa: então tá, irmão, senta aí, fica quietinho, vamos levantar outro. Deus não fez isso. Deus insistiu na vida de Jonas. Segundo ponto interessante na história é o dono do navio, irmãos. Eu não sei que navio que era esse, se era um navio passageiro, se era um cargueiro. Mas o dono do navio, ele não tinha nada a ver com a história. Jonas chega até aquele porto onde estava aquele navio, simplesmente comprou a passagem. Se falou que comprou a passagem, é passageiro, então, né?
comprou a passagem e entrou. E de repente, lá no meio, começa a vir a tempestade. E nós pregamos que as lutas, elas vêm do diabo. Eu não acredito que essa tempestade veio do diabo, não. O mar começou a ficar agitado ali, porque se aquela tempestade viesse do diabo, Satanás estaria ajudando Deus. Satanás estaria dando uma ajuda para Deus. Olha, eu vou provocar umas tempestades para ver se o Jonas cai em si e vai para o propósito. Então tem certas tempestades na sua vida, irmão, não adianta repreender, não adianta amarrar, não adianta expulsar. Você tem que consertar. É melhor ver o que está errado, corrigir, voltar atrás e consertar. Porque você vai estar resistindo em oração nada mais, nada menos do que Deus. Dono do navio, todos eles ali em alto mar, aquela tempestade terrível. Tinha uma pessoa naquele navio, no lugar errado, fazendo o que era errado, e tudo errado. Tinha uma pessoa ali, errada, na posição errada. Eu te pergunto qual é a sua posição hoje, e te pergunto, quem você tem deixado entrar na sua vida, na sua história? Para quem você tem dado seu coração? Para quem você tem dado a sua vida? A tormenta do navio era porque uma pessoa errada tinha entrado. Talvez a tormenta da sua vida é porque alguma coisa errada entrou. Talvez a tormenta da sua vida é simplesmente um pequeno ajuste que você precisa fazer para que tudo possa dar certo daqui para frente. Você pode orar, claro, você vai clamar, é claro, mas que Deus nos revele hoje aonde estamos errando. Que Deus nos revele hoje, que Deus possa trazer luz no que você precisa melhorar e no que você precisa acertar. Quero falar um pouquinho sobre Jonas. A história aqui, ela não é mostrada na íntegra. O que, lendo o livro de Jonas, você vai simplesmente ver que um homem teve uma chamada de Deus para a vida dele, desobedeceu, foi para o lado oposto do que Deus tinha pedido. Deus mandou ir para o norte, ele foi para o sul. E é uma lição de desobediência. Mas é um pouco mais do que isso. Eu já vi muita gente falar mal de Jonas. Mas talvez esse chamado fosse para um de nós, ou talvez esse mesmo chamado está sendo feito para nós nesses dias. Não digo uma chamada missionária, mas uma chamada para fazer algo para Deus, e nós não temos feito. Talvez tenhamos agido de maneira igual. Se esta mesma chamada fosse para você, se você conhecesse, se você procurar na história que era Nínive, o que eles faziam nessa cidade, para você ter uma ideia, era uma cidade que assassinavam profetas. Era um povo que era inimigo do povo de Israel, era um inimigo do povo de Jonas. Deus simplesmente estava mandando Jonas para ir pregar o evangelho a um lugar onde profetas eram assassinados. Ele ia chegar como profeta, certamente, eu vou morrer ali também. Há quem diga que o profeta Isaías morreu em Nínive. Foi morto lá. Foi assassinado lá. Isso me leva a acreditar e a ver outras coisas. O povo de Deus não era Nínive. E nós temos uma tendência de acreditar que o povo de Deus está dentro dessas quatro paredes. Nós temos uma tendência a acreditar que o povo de Deus são os evangélicos, que o povo de Deus é o cristão de uma certa forma. Queridos,
Nínive era um povo do mal, mas Deus se interessava por eles. Iniquidade, olha, quando Deus fala, eu vou destruir, é porque o negócio está feio. Você vê lá em Sodoma e Gomorra, isso aconteceu. Deus chegou para uma cidade, 2 cidades, ó, tem um clamor que está subindo aqui, eu vou destruir aquela cidade. Nínive também existia ali uma palavra de juízo para eles. Jonas, eu acredito que ele ficou com medo. Tudo leva a crer que ele fugiu, não por desobediência, mas porque ele temeu ir cumprir o que Deus tinha para ele. Foi falado agora há pouco sobre o seminário. Queridos, nós estamos no mês de maio, entrando no mês de maio. E já são aí 4 meses que foram embora do ano de 2012. E você tem sonho, você tem projetos que talvez ainda não chegou, não aconteceu no ano de 2012. E você sabe que tem muita coisa que não acontece na sua vida, é porque você tem medo. Eu acho que você vai ter que falar com a pessoa que está do seu lado isso. Falar, meu irmão, muita coisa não acontece na sua vida porque você tem medo. Eu acredito que quando o sonho vem, quando o projeto vem, quando Deus coloca algo nos nossos corações, é porque Ele acredita que nós vamos conseguir. A nossa grande força não está no externo, mas está dentro de nós, está no interno. Que você possa sair daqui nessa noite grande por dentro. Se Deus mandou Jonas ir até Nínive e pregar o evangelho lá, é porque Deus sabia que esse projeto ia dar certo. E se Deus te deu um projeto, irmãos, é porque esse projeto seu vai dar certo. Mas você não faz porque você tem medo. Imagina Moisés e 3 milhões de pessoas diante de um oceano. É outra história, né, preferida, né, dos céticos. Eles chegam ali, tá o oceano, o inimigo vindo atrás. Moisés começa a orar, o mar na frente, e Moisés começa a clamar, ó Deus Todo-Poderoso. E Deus diz para Moisés, por que você está orando, Moisés? Diga ao meu povo para marchar. Não é hora de orar, não é hora de marchar. E o povo começou a andar e o mar se abriu. Às vezes uma pequena atitude sua, uma pequena ação, um pequeno começo, pode mudar por definitivo a história da sua vida. Precisa de você dar um passinho de fé. Precisa de você arriscar um pouquinho. Pastor, que eu admiro muito disso, andar por fé é você estar numa condição em que, se Deus não te ajudar, você está perdido. Andar por fé é isso. É você estar num ponto onde você fala para você mesmo, se Deus não me ajudar, eu estou perdido. A sua segurança tem que estar na palavra de Deus, o seu conforto tem que estar na palavra de Deus, sua proteção tem que estar na palavra, tudo tem que estar em Deus. Você pode ter tudo, mas sem Deus você está perdido. Diga isso ao seu irmão, sem Deus, amados, você está perdido. Esse último personagem, que é o Jonas, está no capítulo 2, eu quero ler só o primeiro versículo, para tocar um pouco na história dele. Versículo 1 do capítulo 2 de Jonas diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Que coisa fantástica.
ele estava lá dentro. Irmão, ali não tinha ninguém para ajudar mais, ali já era o fim. Foi lançado no mar, o mar se aquietou na hora. E um grande peixe, diz a história, foi lá e engoliu Jonas. Acho que eu vou dar uma notícia ruim para vocês. O evangelho é boa notícia, né? Mas eu vou dar uma notícia que vai te chocar um pouquinho. Se você está na tempestade, você ainda não viu o ventre do peixe. Ainda tem o ventre do peixe para você enfrentar. O que eu digo com isso, irmãos? É simples ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus e cumprir com o que Deus tem para você. Porque Ele te ama e Ele vai fazer tudo para te trazer para o propósito dEle. Deus vai fazer de tudo para te trazer para perto dEle, porque Ele te ama. Então, a tempestade naquele mar não foi um juízo de Deus sobre a vida dele, mas foi uma alternativa, foi um instrumento, foi uma oportunidade que Deus estava dando para Jonas. A barriga do peixe também não foi um juízo. Depois a gente amaldiçoa e Jesus amado, traz essa pessoa para a igreja, Jesus. Liberta ela do funk primeiro. Santo Deus. Perdi. Pois é. O ventre do peixe não foi juízo de Deus, mas sim foi uma oportunidade de Deus para a bênção dele na vida de Jonas. Irmãos, talvez a sua luta, o seu problema hoje é uma oportunidade de Deus para a sua vida. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus não desiste de você jamais. Que fantástico, né? O Wagner falou agora há pouco: olha, eu sou especial, e é mesmo, para Deus. Eu disse agora há pouco que Deus criou a lua, que Deus criou as estrelas, que Deus criou o universo, mas você é mais importante que isso tudo. Acredite, você é mais importante do que isso tudo. E hoje, Deus te chama para uma mudança, uma grande mudança na sua vida, uma grande mudança na sua história. O projeto de Deus na vida de Jonas, se você for ler, são apenas 4 capítulos, ele se realizou. Jonas encerrou a história da vida dele bem, e assim vai ser com você, em nome de Jesus. Você vai começar um projeto, você vai tocar esse projeto bem, no final da sua vida, você vai ter motivos para adorar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez e vai fazer na sua história, em nome de Jesus. A bênção de Deus, ela se estende, né? Ela passa por nós e vai para os nossos familiares, para os nossos amigos. Porque o que adianta você ser feliz? Imagina, você é a pessoa mais feliz da terra, mas seu filho não é. Tem felicidade nisso? Você tem tudo, toda alegria, toda bênção, mas seu filho não tem. Seu marido, sua esposa, seu pai ou sua mãe. A bênção de Deus, ela abrange toda a família. E é isso que nós queremos pedir hoje para Deus, que o que Ele está fazendo em nós possa ser completo, uma obra completa, em nome de Jesus. O apóstolo diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Diga ao seu irmão: a boa obra que Jesus começou na sua vida, Ele vai completar esta obra. Fica em pé onde você está. Eu passei 5 minutos. Certamente tem uma pessoa do seu lado que precisa de algo hoje.
Todos nós estamos num processo de construção, todos nós estamos num processo de crescimento. Então existem coisas que não nos completam. Existem coisas que nos enfraquecem, existem coisas que nos deixam tristes. E essa vai ser a nossa oração nesta hora. Você pode aproximar de alguém aí perto de você, e que você pudesse fechar os seus olhos nesta hora. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos clamar pela bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossos projetos, sobre nossos sonhos. Olha, igreja, tudo que você precisa ser para ser feliz é estar diante de Deus. Tudo que você precisa para a sua felicidade é obedecer à voz de Deus. Tudo que você precisa para a sua satisfação, para a sua realização pessoal é estar diante de Deus, obedecer à voz dEle, estar com Ele. Então, feche os seus olhos e comece a orar nesse momento. Deus, nós clamamos nessa hora pela Tua direção, pela Tua mão sobre nossas vidas, sobre nossa história, em nome de Jesus. Nenhum dos Teus planos serão frustrados, Senhor. Nenhum dos Teus propósitos, Senhor, morrerão. Aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar em nome de Jesus. Traga propósitos para as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver em tempestades. Nós não queremos viver na prisão. Nós não queremos viver na angústia. Leva-nos, Deus, hoje para os Teus sonhos, para os Teus projetos, para os Teus caminhos, para os Teus propósitos. Realiza, Senhor, o Teu querer em nós. Queremos Te alcançar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante comigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Diga: se o mar me submergir, se o mar me submergir, não desiste de você nunca e me faz andar sobre as águas. Ai, Senhor, és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Uma história semelhante acontece no Novo Testamento. Estavam os discípulos em alto mar e uma tempestade alcança eles também ali. Mas no meio da tempestade aparece Jesus. Eu quero dizer para você, em todos os momentos da sua vida, Jesus vai estar ali. E Jesus se aparece de uma forma extraordinária. Ele não chegou de barco, Jesus não chegou de jet ski, Ele chegou andando sobre as águas, para mostrar que Ele tem o domínio nessa terra, que todas as coisas estão sob o domínio dEle. Essa canção diz: se o mar me submergir, Ele te traz à tona novamente.
Pedro é testado na fé dele. Pedro disse: é o Senhor, me deixa ir até onde o Senhor está. E Jesus: pode vir, Pedro. E Pedro começou a andar por sobre as águas novamente. Não era somente Jesus ali andando sobre as águas, mas agora também Pedro andando sobre as águas. Mais uma situação extraordinária. Deus pode fazer o extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. De repente, Pedro, a fé dele começa a esmorecer, e ele começa a afundar, e ele clama pelo Senhor. E no momento em que ele estava afundando, ele clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe, como diz a canção, trouxe Pedro à tona novamente. Talvez você está aqui nessa noite, você deu um passo maior do que você conseguia, você investiu mais do que você podia, você arriscou mais, você errou, você não sabe o que você faz, você está desesperado. Deus vai te trazer à tona, em nome de Jesus. Deus vai te trazer de volta, Ele vai te salvar novamente, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. Se o mar, se ele nos submergir, nosso Deus vai nos trazer de volta, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus. Eu queria que você cantasse com toda a sua força, com toda a sua vida. Se o mar, se ele me submergir, cante isso, cante isso. Oh! Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar. E te leva pro sobrenatural. Sobre as Let's go! Let's go! o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Deus é contigo, irmão. Deus não desiste de você, jamais. A palavra diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Lá no ventre do peixe, a oração foi ouvida. Deus estava lá, naquele lugar. Salmos diz: se eu subo aos céus, Salmo 139, se eu subo aos céus, se eu vou ao profundo do mar, o Senhor vai estar lá também. O Senhor é contigo por onde você andar nesses dias, nessa semana, neste mês de maio, em nome de Jesus. E neste ano de 2012, Deus ainda fará grandes coisas em nossas vidas, em nosso meio. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos encerrados. Domingo que vem estaremos aqui novamente, 7 horas da noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
mas para mim parece não brilhar. Eu não temerei, pois não estou só. O meu Deus conhece a minha dor. Se eu chorar pensando que é o fim, clamarei, sei que podes me ouvir. Ó Deus, inclina os teus ouvidos, dá-me dos teus olhares e eu terei esperança outra vez. Levanta-me com tua destra, transforma o meu